A palavra ingratidão é a ausência de gratidão, ou a incapacidade de agradecer por algo que nós recebemos, ou de Deus, ou da parte de alguém. E nenhuma palavra talvez faça parte do dia a dia do ser humano tanto quanto a palavra ingratidão. No meio animal, talvez essa palavra não se ache lugar para habitar. Porque se você perceber, se você ajeitar, uma palavra bem popular nossa, se você ajeitar um animal 10, 15 dias, 20 dias, um mês, veja o tratamento que ele vai dar para você. Alimente um cão durante 10 dias e você vai perceber a alegria deste cão ao você chegar na porta da sua casa, ou na esquina da sua rua, ou até onde o seu faro possa sentir pelo menos um pouco do seu cheiro. Quando você chega, ele corre até você, pula em você, ele sente a alegria, é como se ele quisesse falar. E não se limita apenas aos cães. Alguns dias atrás eu vi uma mulher, por mais estranho que pareça, ela chamava um animal de estimação e quando saiu debaixo da cama, saiu um crocodilo. E ela pegava uns pedaços de carne e dava para o jacaré e chamava de meu bebê, e o jacaré correspondia. Quantas vezes nós vemos pessoas que criam tigres, criam leões, criam animais até ferozes, mas esses animais correspondem. Por quê? Porque dependendo do tratamento do ser humano, o animal sabe muito bem o que é gratidão. Mas o ser humano talvez não conheça essa palavra. Ou o ser humano talvez tenha dificuldade de saber o significado desta palavra. Porque um pai alimenta um filho 30 anos, mas mesmo assim, muitas vezes, o filho não tem gratidão. Porque muitas das vezes o esposo faz muita coisa pela esposa, mas dependendo da esposa e da situação, talvez essa palavra gratidão não seja tão bem encaixada dentro do lar, e vice-versa. Às vezes acontece com esposa e com esposo e com filhos, e talvez até de mãe para filha e de filha para mãe. É nesse sentido que essa palavra se encaixa. Porque meditando no capítulo 17 de Lucas, nós vemos uma verdadeira demonstração de ingratidão. Mas isso não é o primeiro e único tópico apenas dessa mensagem. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele vai pelo meio de Samaria e na Galileia. A Bíblia diz que Jesus passou no meio de Samaria, um lugar aonde ele não era bem-vindo, mas Jesus passou por aquele lugar para levar, para conduzir aquele povo também a Deus. Sabe por quê? Porque na obra de salvação de Deus, as coisas pormenores ficam de lado. Jesus não estava olhando para quem era judeu, para quem era samaritano, para quem era grego, para quem era de outra nacionalidade, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus amou cada um de nós e deu Jesus, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, o brasileiro ou qualquer outro, possa se achegar a Jesus, a Deus, por meio de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu vejo no texto é que Jesus não estava limitado à religiosidade daquele povo, às confusões daquele povo, se Deus deveria ser adorado no monte ou se Deus deveria ser adorado no templo em Jerusalém, porque a briga dos samaritanos e judeus era essa. Os samaritanos diziam: olha, é no monte que deve se adorar. Os judeus diziam: não, é no templo que se deve adorar. E quando aquela mulher perguntou para Jesus, Jesus disse assim: olha, mulher, chegada é a hora, e agora é em que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: nem no monte, nem no templo, não importa o lugar, se o nome dele está sendo glorificado,
se ele está sendo adorado, aí ele encontrou um verdadeiro adorador. Louvado seja o Senhor. Eu vejo nesse texto que aqueles 10 homens tinham uma coisa em comum. O que é que esses homens tinham em comum? Ora, se você observar o texto, você vai ver que a Bíblia fala o que eles tinham de incomum. E o que eles tinham de incomum era uma doença, era a lepra, a doença mais terrível dos dias de Jesus e antes dos dias de Jesus, e quem sabe até os dias de hoje, porque era uma doença incurável, era uma doença que não tinha tratamento, minha irmã. E se não bastasse a debilidade do corpo do ser humano, ainda a humilhação que ele era exposto. Como assim, pastor pregador? A humilhação que ele era exposto. Ora, quando a pessoa, pelo sacerdote, ele era identificado com lepra, ele era tirado do meio da família e era levado para fora da cidade, para um lugar chamado o Arraial dos Leprosos. De vez em quando eles vinham na cidade, mas antes de chegar na cidade, eles teriam que tocar um sino. Eles carregavam uma placa no peito e eles diziam: sou leproso, estou passando, se afastem de mim. Ou seja, o leproso não podia conviver com a família, o leproso não podia conviver com os amigos, o leproso não podia ir no açougue, no mercado, o leproso não podia ir para onde ele queria. Ele era imposto a uma condição de sofrimento. Se não bastasse o afastamento que ele tinha naturalmente que passar, também eram considerados como amaldiçoados. As pessoas que olhavam para o leproso imaginavam, identificavam que aquela pessoa haveria cometido algum pecado contra Deus, feito alguma coisa contra Deus. Você vai observar que quando um cego passa perto de Jesus, judeu era assim, mais ou menos, alguns radicais. Quando um cego passa perto de Jesus, os seus discípulos olham para eles: quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? O que foi que ele fez? Qual foi o pecado dele? Jesus olha para os seus discípulos desconstruindo esta coisa e diz assim: nem ele pecou, nem sua família pecou, mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. É por isso que eu não consigo entender até os dias de hoje algumas pessoas que têm esse tipo de tradição judaica lá do passado, lá do período da lei, que acha que tudo que acontece na tua vida, se a porta de emprego se fecha para você, é porque você está em pecado. Se o teu filho fica resfriado, é porque tu está em pecado. Se as coisas dão errado, por mínima que seja, é porque tu está em pecado. Tu está com pecado descoberto, tu está com alguma coisa escondida, quando na verdade às vezes nós passamos por alguma coisa para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, porque Deus cuida de nós da melhor forma, da melhor maneira. E ainda que você estivesse em pecado, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai agir, vai falar, vai orientar, vai te conduzir para que você venha abandonar o pecado e se render à vontade de Deus, e Ele venha restaurar a tua vida espiritual. E depois que Ele restaurar espiritual, Ele vai também restaurar as demais coisas, porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Glória a Jesus. A primeira coisa que eles tinham em comum era a doença, era a humilhação, era a situação em que eles estavam. Não era bom, não era agradável. Os 10 estavam totalmente destruídos, os 10 estavam totalmente humilhados. Mas tem uma segunda coisa em comum na vida destes homens. Por quê? Porque quando eles se encontravam na lepra, quando eles estavam no fundo do poço, quando eles estavam destruídos e afastados de todos, eles viram em Jesus a oportunidade da cura e da restauração. E quando Jesus passa na cidade de Samaria, diz o texto que próximo de uma aldeia, os 10 vieram até Jesus e gritaram em alta voz, e eles disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. Eu vou repetir, eles disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. E a terceira coisa em comum, pregador, que esses homens tinham era que Jesus não curou 3, que Jesus não curou 4, que Jesus não curou 6 ou 7 ou 8, mas a Bíblia diz que todos eles, os 10 de uma cajadada só, foram curadas pelo poder, pela glória, pela majestade de Cristo Jesus. Eu imagino Jesus estendendo as mãos e dizendo: sejam curados. E na mesma hora Deus liberou a cura sobre aqueles homens, e Jesus olhou para eles e disse: olha, vão mostrar para o sacerdote, vão até ele, peça para ele examinar vocês. A Bíblia diz que quando eles estavam na estrada, no caminho, no percurso, a pele deles ficou limpa, a lepra foi embora, a cura aconteceu, o milagre aconteceu na vida daqueles homens. Mas eu acho interessante, Gerian, é porque que Jesus mandou eles ir para o sacerdote. Se Jesus tem o poder de curar, se Jesus manda e o universo tem que obedecer, se Jesus libera a palavra, o verbo vivo, o haja e ouve, ele libera a cura e a cura tem que vir. Ele chama o morto e o morto tem que sair da tumba. Ele fala: exista, e aquilo que não existe passa a existir. Por que ele disse assim: vai e mostra-te ao sacerdote? Porque quem identificava a lepra era o sacerdote. A lei religiosa do período era o sacerdote que com uma agulha tocava nas feridas do leproso quando esta estava no início, e era ele quem identificava, e era ele quem separava o leproso. Da mesma forma, quando o leproso era curado, ele vinha até o sacerdote para que este pudesse examiná-lo. Constatada a cura, aquela pessoa recebia tudo que ela tinha antes da doença. Mas ora, eu vejo aqui que Jesus, enquanto o tempo que desenvolveu o seu ministério, ele não foi contra, ele não foi para atingir, ele não foi para atacar o sistema religioso da época. É verdade que por hora, quando Jesus era indagado acerca de algo, ele respondia, ele argumentava, mas Jesus jamais atingiu qualquer sacerdote, mas Jesus jamais se levantou contra Caifás, se levantou contra Anás, se levantou contra qualquer outro. Não, Jesus
respeitou o período, Jesus respeitou as autoridades, Jesus sabia o seu lugar. Esse não era o propósito de Jesus. Ele disse: olha, você tem que se mostrar o sacerdote, você tem que ir até ele. Eu te curei, mas vai lá e faz conforme está escrito, vai lá e faz conforme a lei ordena, porque eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Louvado seja o Senhor. Eu vim cumprir o que o homem não pode cumprir, eu vim fazer o que os homens ao longo de anos não conseguiram fazer. Eu vim cumprir a lei, aleluia. Quando Jesus vai ao tanque para ser batizado por João Batista, João Batista tinha juízo, ele não era doido, ele é igual eu e você. Ele olhou para Jesus e disse assim: não, Senhor, eu preciso ser batizado por ti, é eu quem tenho que entrar no tanque, é eu quem tenho que mergulhar, eu não posso te batizar. Jesus olhou para João Batista e disse assim: olha, convém que nós venhamos a cumprir tudo quanto está determinado, tudo quanto está escrito. E a Bíblia diz que João Batista então consentiu em batizar Jesus. De fato, João estava certo, de fato, João tinha razão. Afinal, Jesus não tinha pecado, Jesus não cometeu coisa alguma, desde a sua meninice até a sua morte, nada foi encontrado nele. Mas por que que ele batizou? Por que ele se submeteu à honra de João Batista mergulhar Jesus no tanque e levantar Jesus do tanque? São coisas, meu querido, que é só Jesus para explicar, só Jesus para nos alertar e para nos orientar. Esta é a terceira coisa que eles haviam em comum. Mas agora eu quero caminhar para o final da mensagem e dizer que mesmo tendo três coisas em comum na vida destes 10 leprosos, nós encontramos dois grupos de pessoa. Primeiro grupo de pessoa, o grupo dos agradecidos. Segundo grupo de pessoa, o grupo dos ingratos. Isso mesmo, o primeiro grupo é o grupo dos agradecidos, aquele que reconhece o que Deus faz, aquele que reconhece o que o Deus tem feito, aquele que reconhece como Deus tem operado, aquele que reconhece o quão falho, pequenos e pecadores somos, insignificantes dentro de um grande universo. Somos menos do que uma gota de água em um balde, porque a Bíblia diz que as nações, todos os povos juntos, são como a gota num grande balde. Imagine nós individualmente falando, mas o Rei do universo, mas o Deus Todo-Poderoso, mas o grande Senhor resolveu amar, resolveu abençoar, resolveu fazer na nossa vida. Então o que é que nós temos que ser? Nós temos que ser gratos a Deus, gratos pelo fôlego de vida, gratos pela família, gratos pelo pão de cada dia, gratos por tudo que ouvimos, por tudo que falamos, até pelas coisas que são contrárias ao nosso bem-estar. Como assim? Até por aquilo que não nos traz bem, nós temos que ser grato, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você é grato ao Senhor? Será que você tem sido grato a Deus? Será que você tem agradecido pela lepra que Deus arrancou da tua vida, aquele pecado de estimação, aquele vício que te dominava, aquela vida pregressa que você levava? Eu, por exemplo, que vos falo, eu tive a infelicidade de conhecer aos 13 anos de idade o vício do cigarro. Foram 5 anos de escravidão, foram 5 anos de
de luta, foram 5 anos tentando parar, a cabeça doía, o corpo mexia com tudo, mas no dia que eu retornei para Jesus, eu acho lindo, porque no mesmo dia o vício foi arrancado. Eu não passei 1 ano na igreja fumando, eu não passei 2 anos na igreja fumando, eu não passei 3 meses, 15 dias fumando, esperando Jesus me libertar. Não, foi na primeira noite que eu levantei as mãos para Jesus e aceitei Ele como Salvador. O cigarro foi embora e a obra de Deus começou na minha vida. A lepra foi arrancada e todos os dias Ele tem me limpado e me purificado. E eu só posso dizer, não é pelo meu mérito, não é pela minha força, não é pelo meu esforço, se bem que isso faz parte, mas tudo é por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Eu sou grato, Jesus. Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer, eu sou grato, Jesus. Aleluia. Eu sou grato pelo que Ele tem feito. Mesmo com tantas dificuldades, mesmo diante de lutas, mesmo diante de problemas, porque eles existem, e glória a Deus porque eles existem, mesmo na prova, na bonança, na fartura, na ausência, mesmo estando vestido ou estando não vestido, no frio ou no calor, eu posso levantar a mão e dizer, eu sou grato, Jesus. Se tiver só feijão, eu sou grato. Se tiver o feijão e o arroz, eu sou grato. Se tiver o feijão, o arroz e o ovo, eu sou grato. Se tiver a carne, eu sou grato. Mas se não tiver, eu sou grato também, aleluia, porque Ele é bom, aleluia. A gratidão, eu sei que você tem motivos para agradecer, eu sei que nós temos motivos para ser grato. Não caia no erro de ser ingrato. Não caia no erro que os seres humanos têm pretensão de serem ingratos, porque Jesus, quando olhou para aquele homem que voltou, Jesus fez questão de registrar a quantidade de pessoas que foram curados. Jesus olhou para ele e disse, espera aí, só um voltou, mas não era 10, e cadê os 9? Jesus perguntou, Zé Gomes, cadê os 9? O que estão fazendo os 9? Aonde estão os 9? Irmãos, eu conheço pessoas que Deus abriu a madre, que Deus deu filho, os filhos já estão com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Jesus abriu a madre aqui na igreja, lá na igreja, em outro lugar. E aonde está esses 9? Eu conheço pessoas que viraram carros na rodovia, sobreviveram a acidentes terríveis. Eu conheço pessoas cujas pessoas, quando foram observadas na sala do médico, na UTI, as pessoas olhavam para ela, olhavam para ele e dizia, esse aí não volta para casa, esse aí não tem chance, esse aí não tem jeito. Jesus reverteu o quadro, Jesus trouxe a vida de volta. Mas cadê os 9? Aonde estão 9? Eu conheço pessoas que vieram até Jesus e disseram, Jesus, restaura o meu casamento e eu vou te servir a vida toda. Jesus atendeu o pedido, Jesus restaurou o casamento, mas cadê os 9? Eu conheço pessoas que disseram, Jesus, eu estou desempregado, minha filha está sem leite, as contas não param de chegar, são problema em cima de problema. Abre uma porta de emprego para mim e eu vou te servir, eu vou te buscar. Mas a pergunta é, cadê os 9? Queridos, a falta de gratidão a Deus tem entristecido o Espírito Santo, porque muitas pessoas receberam bênção, muitas pessoas receberam milagre,
muitas pessoas foram alcançadas por Deus, mas aquela pergunta de Jesus ecoa no universo até o século 21. É como se eu estivesse escutando ele agora perguntando: mas cadê os 9? Mas cadê os 9? Mas cadê fulano? Mas cadê Beltrano? Mas cadê fulano de tal? Aonde está ele? Porventura eu deixei de abençoar ele? Porventura eu não fiz um milagre? Porventura eu não respondi a oração? É o grupo dos ingratos que Deus não venha permitir que em nosso meio tenha pessoas ingratas, mas pessoas agradecidas a Deus. No grupo dos agradecidos eu vejo uma mulher igual Ana. Ana chegou na presença de Deus no templo e disse: eu quero um filho, porque a minha alma está angustiada, está amargurada, no meu lar eu não tenho paz, a minha adversária, ela me aponta, ela faz chacota de mim, eu preciso dar um filho para o meu esposo Eucana. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana, mas quando Deus abriu a madre de Ana, Ana disse: esse ano eu não vou para o templo, porque eu preciso desmamar a criança, porque eu disse para Deus que quando ele abrisse a minha madre, eu levaria um menino para servir a Deus o resto das suas vidas. Levem Ana com Samuel no braço, com a sua oferta, com o seu sacrifício, que leva para Samuel e diz, e leva para Eli e diz: a partir de hoje essa criança vai servir no templo, porque isso aqui é resposta de oração, e eu vim agradecer a ele, eu vim sacrificar a ele, eu vim dá-lo para Deus, para uma grande obra. É o grupo dos agradecidos, o grupo daqueles que recebem o milagre, mas permanecem na presença do Senhor. O grupo daqueles que recebem o milagre, mas não querem só o milagre, querem o dono do milagre. Aqueles que recebem a bênção, mas não querem só a bênção, querem o abençoador. Eu me lembro de Naamã, leproso também, curado por Deus. Coitado, não sabia como agradecer. Coitado, não sabia o que fazer, ele não conhecia Deus. Ele achou que chegando para Eliseu e dando uma oferta grande, ele estaria agradecendo, ele estaria pagando alguma coisa, porque era o costume dos deuses que ele servia. Mas Eliseu disse: leva tua prata, leva teu ouro, leva teus tecidos, leva tudo. Foi Deus que fez, você não me deve nada. E quando Naamã percebeu como era que Deus agia, ele disse assim: então Eliseu, me dê 2 jumentas carregadas com a terra de Israel, para que quando eu chegue na minha terra, eu possa me ajoelhar nessa terra santa, nessa terra de Israel, e eu possa orar e adorar a esse Deus. E quando o meu Senhor, o meu rei, entrar na casa de Rimã, me perdoe se eu tiver que ajoelhar junto com ele. Eu posso até ajoelhar pelo um cumprimento de uma atividade, mas o meu coração não vai se prostrar, porque a partir de hoje eu quero esse Deus que arranca a lepra, eu quero adorar esse Deus. É o grupo dos agradecidos. Maria, agradecida. Maria foi trazida até Jesus. Os religiosos diziam: apedreja, apedreja, mata essa miserável, enterra essa desgramada, essa pecadora, lasca com ela, mete a pedra na cabeça, mata. Jesus dizia: pode matar, mas começa por aquele que não tem pecado. Todos foram embora. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, Pedro correu.
Tiago correu, João ficou, Mateus correu, Natanael correu, Filipe correu, todos correram, mas lá no pé da cruz estava quem? Maria, acompanhando tudo. Por quê? Porque ela dizia: eu posso até morrer aqui, mas abandonar aquele que arrancou a minha lepra, eu não abandono, eu vou ficar no pé da cruz. Quando Jesus foi sepultado, quando José de Arimateia, junto com outro lá, Nicodemos, pegou o corpo de Jesus, a Bíblia diz que elas ficaram olhando para ver aonde iam colocar Jesus. E quando foi no domingo de manhã cedo, quem foi primeiro ao sepulcro? A Bíblia diz que Maria estava lá, e ela viu o jardineiro, que ela pensava ser um jardineiro, e ela disse: aonde tu colocou o meu Senhor? Cadê ele? Aonde ele está? Cadê ele? Eu quero ver ele. E era Jesus. E Jesus, quando ela pegou nos pés, agarrou pelos pés de Jesus, Jesus disse: ó mulher, não me impeças, porque eu ainda não subi até o meu Pai. Aleluia. Maria estava ali, por quê? Porque ela estava adorando aquele que curou a sua lepra. Eu quero finalizar. Os dois grupos, os ingratos e os gratos. Dos ingratos eu não preciso dizer, porque dos ingratos a Bíblia relata muitos. A própria nação de Israel, a mais ingrata de todos. Porque imagine você, um Deus, arrancar o povo do Egito com mão forte, praga em cima de praga, o rio se tornou em sangue, as rãs vieram para cima de Faraó, os gafanhotos vieram, os piolhos vieram, trevas vieram, morte dos primogênitos vieram, a morte dos animais vieram, feridas purulentas vieram. E quando o povo estava no meio do deserto, desfrutando as bênçãos de Deus, enquanto Moisés subiu no monte para receber a mensagem de Deus, a Bíblia diz que os que estavam embaixo olharam para Arão e disseram: nós queremos um Deus, nós queremos um Deus de ouro, nós queremos adorar alguém, nós queremos nos curvar diante de alguma imagem. E a Bíblia diz que Arão fez dos pendentes, dos braceletes, das joias, o bezerro, e colocaram diante do povo. E quando o povo olhou para o bezerro, o que é que eles disseram? Eis aí o Deus que nos tirou do Egito. Eles apontaram para o bezerro de ouro e disseram: olha aí quem tem nos abençoado, olha aí quem tem zelado de nós, olha aí quem tem cuidado de nós, olha aí quem tem nos protegido. E a Bíblia diz que Deus tirou, Moisés tirou. E como não se irá com um povo ingrato dessa forma? Às vezes Deus faz tanto pela gente, e aí? Está no grupo do ingrato ou no grupo dos gratos? E qual grupo você faz parte? Você tem sido grato a Deus pelo que Deus tem feito? Ou você tem sido ingrato a Deus? Você tem dado uma resposta positiva ao que Deus faz, ou uma resposta negativa ao que Deus faz? Qual é a melhor forma, pastor, da gente agradecer a Deus? Dar uma oferta gorda? Não, meu filho. Dar um dízimo alto? Não, meu filho. Qual é a melhor forma de agradecer a Deus? Construir uma casa para Ele? Não, meu querido. A melhor forma é a forma que o leproso chegou. Se jogou aos pés de Jesus e deu glória a Deus, e adorou a Deus, e exaltou a Deus. É por isso que Jesus disse: só esse aqui voltou para dar glória a Deus, só esse aqui voltou para louvar a Deus. Querido, o que Deus tem feito na tua vida merece um glória. O que Deus tem feito na tua vida merece um louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem feito na tua casa merece um hino, um cântico de adoração. Então adore a Ele, então louve a Ele, então engrandeça o nome dEle, porque essa ainda é a melhor forma de agradecer. Aleluia. Quantos são gratos ao Senhor nessa noite? Se coloque de pé comigo, vamos agradecer ao Senhor. Seja grato, seja grato, seja grato a Deus por tudo que Ele tem operado. Querido, se tem alguém que está nos visitando essa noite
e que ainda não é evangélico, mas que tem muito desejo de conhecer a Deus, mas que tem muito desejo de conhecer esse Deus que Naamã conheceu, de ser grato a Ele, de adorar a Ele. Se você está vivo é porque Ele te deu vida. Se você respira é porque Ele te deu o ar. Se você se alimentou hoje 3 vezes e ainda fez 2 lanches, é porque Deus abriu as portas para que você tivesse o alimento na tua casa. Se os teus órgãos internos estão funcionando bem, o teu rim, o teu pulmão, o teu coração, o teu fígado está funcionando bem, é porque Ele tem te dado saúde. Imagine quantas pessoas estão cancerosas, imagine quantas pessoas estão paraplégicas, imagine quantas pessoas estão com leucemia, lutando pela vida, mas você está aí corado, bonito, você está aí de pé. Por quê? É porque você é melhor do que ele lá? É porque ele lá é pior do que você? É claro que não. É porque Deus tem sido bom na tua vida. Tem um caixão lá no meio da sala da tua casa? Não, né? Por quê? Porque Deus tem dado vida aos teus parentes. Na tua casa não tem luto, na tua casa tem vida, teus filhos estão saudáveis, tua esposa está bem, tu está bem. Por quê? Porque Deus tem cuidado. E você tem sido grato? Você tem adorado? Você tem louvado? Porque essa é a melhor forma de agradecer. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Entregar a sua vida para o Senhor, reconhecendo que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento e que sem Ele nós não podemos chegar a Deus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem reis, nem príncipes, nem governadores, nem deputado, nem quem tem carteira, nem quem não tem carteira pode ter acesso a qualquer outro lugar, mas ao céu só tem acesso aquele que crê, e não somente aquele que crê, mas aquele que obedece às palavras de Jesus.